Bom, nós começamos a abordar o tema de contabilidade pública, né? Falamos sobre a administração pública, primeiramente, e paramos em controle. Nós chegamos a comentar, mas eu pedi que vocês lessem aquele material acerca do controle na administração pública, que pode ser um controle interno ou controle externo, né? Então, uma vez que a gente fale de controle, se for o controle interno, é um organismo dentro do próprio órgão de administração pública quem faria aquele controle. Então, normalmente, o órgão interno é a própria auditoria interna da empresa. Então, essa auditoria faria o controle interno e, em regra, se dá através de verifica, na verdade, se as ações daquela instituição estão feitas de acordo com as normas instituídas para aquele funcionamento, para aquela atividade. Então, no controle interno, via de regra, não se verifica questões contábeis. Verifica se todos os procedimentos estão feitos como o planejado, como adequado. Isso também funciona assim na administração pública. E nós, quando falamos em controle externo, na administração pública, estávamos reportando ao controle que é exercido sobre o uso e a gestão de recursos públicos. Uma vez que o organismo público, em qualquer que seja a esfera, ele está gerindo recurso que é nosso, aquele recurso é nosso, da população. Então, eles estão ali como se fosse com uma autorização nossa para desempenhar algumas atribuições visando sempre ao interesse público. Então, por essa razão, a utilização desse recurso vai se dar por um controle interno ou externo. E no caso do controle externo, como falamos da administração pública, se pensarmos no âmbito federal, o organismo que vai fazer o controle externo é o Tribunal de Contas da União. Então, toda vez que tiver que fazer algum controle de algum recurso público federal, esse recurso público federal foi disponibilizado para algum órgão na própria estrutura, no nível, no âmbito federal, o Tribunal de Contas vai atuar. Se esse recurso for repassado para o governo do Estado, o Tribunal de Contas também ele vai atrás. Aquele dinheiro, aquele orçamento, ele é carimbado, é como se tivesse um link. Então, aonde aquele recurso do governo federal for aplicado, esse recurso vai ter a atuação e a vigilância do Tribunal de Contas da União. Então, ainda que fosse lá numa ONG, uma aplicação de recursos numa ONG qualquer, também sujeita-se ao controle externo. Então, pedi que vocês dessem uma olhada nesse tema e fizessem aquela nossa resenha de sempre em relação ao controle externo, para que a gente possa, então, a partir de agora, falar sobre a contabilidade pública. Tá? E daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre a nossa atividade, que até o final desta semana já está formatado, já encaminharemos para vocês, para que vocês possam realizar essa tarefa em substituição à nossa P1. Tá? Bom, quando falamos em contabilidade, o que vem a ser contabilidade? Quem pode me dar ajuda aí? Qual o papel da contabilidade? Aqui, vamos esquecer um pouco a contabilidade pública, mas qual a função da contabilidade em relação a qualquer atividade? Uma empresa, vamos pensar primeiramente numa empresa privada. O que seria a contabilidade? Quem pode me dar ajuda aí? Vamos lá, gente. Me ajudem aí. O que a gente aprende em relação à contabilidade? A gente vê que a contabilidade ela tem uma função de controle, registrar. O senhor consegue me ouvir? Então, registra, controla, acompanha. Aí, Professor? Oi, diga. O senhor consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Eu estava falando que seria para se confirmar se os lançamentos estão feitos de forma correta?
Ele tem essa função, né? A contabilidade, na verdade, ela quem vai executar, realizar a contabilidade, né? Então, ela vai registrar a contabilidade em razão dos atos e fatos contábeis praticados durante a gestão daquela empresa, daquela atividade. Então, nós, no caso da contabilidade, ela tem essa função de registrar o patrimônio, acompanhar a mutação, todas as transformações que sofrer o patrimônio, a contabilidade vai ter a incumbência de fazer o devido registro, as devidas anotações. Então, ela tem a função de controlar, acompanhar e por aí vai. Isso na empresa privada. E na empresa pública? Na empresa pública, também sujeita-se às normas da contabilidade. Então, qualquer que seja o tipo de empresa, qualquer que seja o tipo de atividade, ela sujeita-se às normas contábeis. Então, aqui, seja empresa pública ou privada, ambas estão afetas às normas contábeis. Sendo que quando a gente fala da empresa privada, da empresa particular, nós vamos falar em apuração de resultado, assim como também na empresa pública. Então, se nós temos a situação em que a receita seja maior que a despesa, temos um resultado positivo, temos um lucro, no caso de uma empresa privada. E se a empresa tiver a receita inferior à despesa, nós vamos falar em prejuízo, resultado negativo. Sendo que na empresa privada e na empresa pública é a mesma situação, sendo que enquanto a gente vai falar em lucro ou prejuízo, no órgão público vamos falar em superávit ou déficit. O superávit é quando todas as receitas que a empresa tem, no caso o órgão público tiver, a administração pública tiver, superarem os seus gastos. Então, se nós pensarmos que o governo ele depende de receita, que receita o governo tem? Em regra, via de regra, a receita principal do governo é aquela proveniente da arrecadação tributária. Então, se o governo ele faz lá uma previsão de ter uma receita em um determinado período, que a gente vai falar semana que vem. Então, a empresa tem a expectativa de ter um valor X de receita durante o ano. Durante aquele ano, ela vai controlar de forma que os seus gastos fiquem dentro daquele valor que ele tem expectativa de ter de receita. Se houver alguma possibilidade, algum episódio, algum fato que faça com que os gastos públicos sejam superiores ao valor aliás, a entrada de recursos for maior que a saída, então teremos a ocorrência do superávit. E, em situação contrária, se o gasto for superior ao ingresso de recursos, no caso de órgão público, normalmente a gente vai falar de tributos, impostos e tributos, de forma geral. Aí teremos a ocorrência de um déficit, caso os gastos superem a entrada de recursos. Tá? Então, lucro ou prejuízo na empresa privada, superávit ou déficit no órgão público. Agora, por que isso interessa a gente? Eu sempre costumo dizer que isso interessa porque está no nosso programa, da nossa disciplina, e também, tão importante quanto, é que cada um de nós pode amanhã ser um gestor público. E enquanto não somos gestores, se nós estivéssemos no papel de gestor público, teríamos que começar a nos familiarizar com essas expressões. E ainda que não sejamos gestores públicos, nós somos os donos, em tese, daquele patrimônio. Então, o resultado superávit ou déficit pode indicar que, se houve déficit, pode indicar que o gestor não teve uma gestão suficiente, eficiente. Então, ele gastou mais do que recebeu. É igual a gente, se a gente gasta mais do que o nosso salário, a gente vai estar constante, devendo sempre. E o déficit, a ocorrência de déficit, ele vai gerar um sério problema, porque a empresa pública, o órgão público, o Estado, ele precisa pagar seus compromissos. Se ele tem gastos que superaram a sua entrada de recurso, ele vai ter que recorrer, algumas situações vão acontecer. Ou ele recorre a empréstimos, financiamentos, sabemos que ele tem juros, ocorrência de encargos. Então, quanto mais encargos pagar, menos sobra para investir. E no nosso caso, a administração pública, o recurso vai faltar para algumas atividades que são essenciais à sociedade, à população de forma geral. Então, dessa forma, se ele gastar muito, porque
ele não foi eficiente na sua cobrança, ou ele gastou mais do que ele recebeu, isso vai ensejar um grande problema, até estrutural, saúde, educação, porque faltarão recursos para atividades essenciais à sociedade. Tá? Ele não vai conseguir reinvestir, não vai... e o reinvestimento de órgão público, toda obra que a gente vê gerida pelo órgão público, temos que ver com a seguinte visão. Uma obra que é contratada pelo poder público, sem esquecer aquela questão, mas o fulano vai roubar. Não, eu não pensaria dessa maneira. É uma possibilidade, sim, aí é problema para a justiça, alguns órgãos de controle. Mas se a gente pensar na seguinte hipótese de que todo recurso público investido é uma obra, é uma grande obra financiada pelo poder público, ela tem a função de, primeiro, criar infraestrutura para aquela sociedade. E, segundo, toda vez que ela cria, tem essa obra, essa atividade, ela vai trazer, vai contratar mais mão de obra, vai gerar mais renda para as famílias vão poder comprar mais, vão poder ir para o mercado e vai mover a economia, porque vai ser uma em cadeia. Tá? Então, quanto mais obra, mais empregos, mais renda, mais consumo, e assim vai em cadeia. Então, de fato, quando tivermos ocorrência de um déficit, ele tem sérios problemas para a sociedade. Tá? Então, o ideal é que sempre seja apurado superávit. Tá? Então, o superávit é sempre o desejável. E o déficit, caso ocorra, ele vai ter algumas consequências para aquela administração. Tá? Então, a contabilidade pública, ela tem como ramo, é um ramo da contabilidade e tem como função registrar, controlar, estudar, orientar e demonstrar do mesmo jeito que o órgão, empresa privada, organização, execução, no nosso caso aqui, a fazenda pública, ou seja, o erário público, o erário já é público, não, é até uma... Então, o recurso público, o patrimônio público e suas variações. Então, a contabilidade pública vai ter essa ocupação. Sempre que nós falamos que a administração pública ela tem a ver com atividades e toda a estrutura que é montada para que ela possa atender a um anseio da sociedade. Então, educação, saúde, infraestrutura, qualquer coisa que tenha relacionada à administração pública é objeto de estudo da contabilidade pública. Então, aqui nós veremos o registro, o controle, o estudo, orientação e demonstração, porque em algum momento nós, cidadãos, nós precisaremos ou poderemos questionar algum gasto público e ele vai ele estará evidenciado na contabilidade daquele organismo. E hoje, ainda mais como temos algumas ferramentas ao nosso favor, né, a favor da sociedade de controle, como o portal da transparência. Nós podemos verificar como estão os gastos públicos. Tá? Então, se aqueles gastos atenderam o interesse da sociedade. Então, temos de inúmeras maneiras de verificar, através da contabilidade, o uso adequado do recurso público. Tá? Então, vamos lá. A contabilidade comercial tem como objeto patrimônio e as suas variações, e da mesma forma que a administração pública, a contabilidade pública. Então, ela vai ter como objeto o controle e gestão dos recursos públicos. Tá? Então, quando muitas pessoas pensam que o recurso público não tem dono, pelo contrário, se são 200 milhões, o recurso público é a propriedade daqueles 200 milhões de brasileiros. E, ao passo que a contabilidade comercial ela é objeto da Lei 6.404, ou seja, ela que normatiza todas as atividades, ou seja, a Lei das SAs. No caso da contabilidade pública, ela tem a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 4.320 de 1964. Essa Lei 4.320/64 estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos do balanço da União, do Estado, do município e do Distrito Federal. Ou seja, toda a administração pública ela é vinculada à Lei 4.320. Tá? Então, a Lei 4.320 ela é quem normatiza
as regras de utilização e registro e controle do patrimônio público. Tá? E a Lei de Finanças Públicas visa atender as normas contábeis em vigor, utilização de contas, escriturar atos e fato administrativo, método das partidas dobradas, ou seja, do mesmo jeito que a empresa privada. Sendo que, no caso da órgão público, a gente vai, enquanto ao passo que as empresas privadas têm as suas receitas decorrentes de vendas, na administração pública a gente vai falar de receitas e despesas. Tá? Então, a gente, na semana que vem, vamos falar especificamente dessas receitas, dessas despesas. Então, a contabilidade pública vai se ocupar de fazer registro de todas as receitas que o órgão público tiver, a administração pública tiver, que o Estado tiver, e a administração pública, e essa receita, em regra, provém de arrecadação de tributos. E ela vai ser objeto de estudo e apreciação da contabilidade. Assim como as despesas. As despesas também são objetos de registro e acompanhamento pela contabilidade pública. Tá? E assim como todos aqueles recursos que pertençam à administração pública ou confiados à fazenda pública. Tá? Então, se eu tenho algum recurso que não pertence à administração pública, está confiado a ela, nós também temos que registrar na contabilidade. Então, como é que nós vamos registrar algo que foi confiado à administração pública? Um dos exemplos é quando a administração pública ela recorre em uma licitação, por exemplo, ela é um grande consumidor de bens e serviços. Então, quando a empresa ela recebe um recurso que não lhe pertence em função de uma licitação, por exemplo, o que ela faz? A Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666, ela diz o seguinte: a administração pública pode exigir dos licitantes que eles depositem um percentual do valor do contrato ou da licitação. Esse valor é limitado a 5% do valor do contrato. Enquanto o contrato estiver em plena vigência, a administração pública fica com aquele dinheiro, aquele recurso com ele, guardado no banco. Normalmente é na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Então, esses recursos são guardados quando em dinheiro, pode ser em título também, pode ser em calção, fiança bancária, alguns documentos aceita. Então, dessa forma, se a administração pública, se o Estado, ele tem recurso que não lhe pertence, mas foi confiado. Não, você vai descer porque dá para ver ele chegando. Ei, Júlio, se puder... Isso, obrigado. Então, se a administração pública puder, ela tiver algum recurso que não pertence a ela, pertence ao dono daquele recurso, na condição de contratado da administração pública, ela vai entregar, vai depositar um valor, uma garantia, uma fiança bancária, em nome da administração pública, daquele órgão que preparou aquela licitação, aquele contrato, e enquanto não concluir aquele contrato, esse dinheiro, esse recurso, esse valor está confiado à Fazenda Pública. Ainda que esse valor não pertença a ela, ela é obrigada a contabilizar. Tá? Vamos falar dele, mais um pouquinho dele daqui a pouquinho. Tá? Então, temos algumas diferenças entre a administração pública e a administração privada, e outras vezes a gente vai ver as situações são bem similares. As obrigações são as mesmas, porque ao passo que na administração privada temos que dar informação, retorno aos usuários da informação, aos stakeholders, os acionistas, o governo, os fornecedores, uma série de interessados. Na administração pública, os interessados são outros, e em número muito maior, que somos nós, a população. Tá? Então, vamos começar a ver alguma diferença entre uma e outra. Tá? Bom, ao passo que a contabilidade privada ela tem algumas atribuições, na contabilidade pública tem a mesma situação. Ela vai captar aquelas informações, vai registrar, vai acumular, interpretar para gerar informações para que os gestores possam tomar decisões. Tá? E essas situações podem se dar através de orçamento financeiro ou
patrimonial. Tá? Então, todas as entidades do direito público interno, União, Estado, Distrito Federal, municípios, todas elas vinculam-se a essa regra, assim como seus órgãos. Então, a União ela tem a sua administração indireta, essa administração indireta da União também sujeita às normas contábeis, assim como do Estado, Distrito Federal, municípios, todos vinculados à contabilidade pública. Tá? Então, ninguém pode se furtar, porque eu sou gestor público, aqui é o Estado, município, União, todos têm que ter essa obrigatoriedade. Tá? E quando falamos no sistema orçamentário, financeiro ou patrimonial, no sistema orçamentário, ele fala o seguinte, ele vai registrar, então, registro contábil da receita e despesa, de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento dos Créditos Adicionais. Então, quando falamos no sistema orçamentário, nós vamos ver mais adiante que o orçamento público, se nós pegarmos diversas instituições públicas, no momento que ela vai elaborar seu orçamento, cada organismo faz orçamento que vai ser somado até chegar no orçamento geral da União no âmbito federal. Então, esse orçamento ele vai ser a autorização daquela instituição para gastos. Tá? Então, normalmente, a gente faz estima a receita tributária e outras situações e fixa despesa. Então, na administração pública, assim funciona. O Estado ele elabora seu orçamento, tá? Nesse orçamento, ele estima quanto vai ter de receita para aquele negócio. Ele não pode garantir que todos os contribuintes pagarão o seu tributo. Ele vai estimar, faz a estimativa e dentro daquela estimativa ele fixa um teto. Teto para quê? Para despesas. Então, ele estima a receita e fixa despesas. Tá? E como é que ele executa o orçamento? Na administração pública, a gente vai sempre mencionar a palavra empenho. Tá? O empenho ele tem aquela conotação de quando a gente tem uma pessoa empenhada, ela tem a atribuição, ela tem a vontade de fazer alguma coisa. E quando falamos em empenho na administração pública, nós estamos falando em reservar um recurso para alguma atividade. Então, quando falamos em despesa empenhada, a despesa, de fato, não aconteceu. É igual na administração privada. Como é que eu posso evidenciar que uma despesa aconteceu? Quando eu consumo um bem ou consumimos um serviço. E na administração pública é do mesmo jeito. Eu tenho despesa quando eu consumo um bem ou utilizo um serviço. Tá? Sendo que essa despesa empenhada, a gente vai reservar uma dotação. A dotação é um pedacinho do orçamento daquela administração pública que esse valor vai ficar reservado num documento denominado nota de empenho. Tá? Alguns anos atrás era em papel, com carbono, era no bloquinho. Eu cheguei a pegar esse tempo e isolar. Tá? Eu fui da administração pública, então cheguei a executar a despesa, o empenho de despesas. Hoje tem um sistema informatizado, um sistema de administração financeira do governo federal, o CIAF. E, evidentemente, outros órgãos também têm seus órgãos, têm a sua maneira de executar o orçamento. Então, o orçamento ele é feito através de um documento de empenho, onde você vai evidenciar aquele valor que está reservado. Ele separa um pedacinho daquele orçamento, daquela instituição, em nome de um determinado credor, no valor estimado para aquela despesa, para que ele possa prestar o serviço. Tanto é que a legislação impede que haja execução de despesa sem prévio empenho. Tá? Então, há uma regra clara na legislação federal de que é vedado a vedação na Lei 4.320, que ela mencionei agora há pouco, que é vedado a execução de despesa sem prévio empenho. Porque se não tem empenho, eu não tenho orçamento previsto e é vedado. Porque senão, imagine se nós tivéssemos, como temos gestores, inúmeros estados de gestores, que vão gastar sem ter orçamento, vão gastar por conta. Tá? Então, para evitar essa situação, o limite do gestor público, quem executa a despesa é o executivo. Nós falamos em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo legisla, cria as leis, o judiciário julga as leis e o executivo executa as leis. Então, ele vai executar
tanto é que se fala muito no orçamento impositivo. Por que razão? O orçamento impositivo é aquele onde o chefe do executivo, presidente, governador ou prefeito são obrigados a executar aquele valor que foi definido para aquela instituição, aquela esfera de poder. Tá? Então, dessa maneira, o orçamento é um documento de extrema importância, que ele é um limite de atuação daquela instituição, de forma que ela não possa gastar mais do que tem previsto para ela. Tá? Então, aqui, além de evitar gastos desnecessários, gastos acima do valor que a empresa tem, esse link aqui que eu vou apresentar para vocês, deixa eu colocá-lo aqui na tela, está abrindo aqui ainda. O que ele fala? Ele também tem uma outra finalidade. Qual é a finalidade de extrema importância para a gente? Ele vai destacar para nós, cadê onde está aqui? Ele vai destacar para nós essa situação. Prefeitura de São Paulo, não lembro de quando foi essa notícia aqui, só gastou 5% do orçamento com manutenção. Então, ele é uma excelente ferramenta de controle para a sociedade de que a Prefeitura de São Paulo ela tinha um valor X para gastar com manutenção das rodovias. No caso, foi esse viaduto aqui que caiu recentemente, né? Foi 2018. Então, ela tinha um valor tal para gastar em manutenção e só gastou 5%. Ela tinha recurso. Ela preferiu gastar com outras coisas, talvez menos importantes, que atendessem interesses de um determinado gestor público, mas em confronto àquele interesse público que nós vimos lá a semana passada. Tá? Então, o orçamento ele também tem essa função de proteger a população, proteger o interesse da população, uma vez que o orçamento estando disponível, em tese, o gestor é obrigado a gastar. Tá? Então, ele também vai permitir que a gente faça esse tipo de controle. Então, esse link que eu passei para vocês aqui no material, diz que ele poderia gastar um valor X e gastou, ele tinha, no nosso caso aqui, tinha 44 milhões e só gastou 2 milhões para manter, para conservar e manter viadutos e pontes lá em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo. Então, o orçamento ele também tem essa figura, essa ferramenta para auxiliar a nós, cidadãos, auxiliar no controle e na execução do orçamento público. Tá? E assim como esse aqui. Esse aqui é um outro link também, que ele fala que fixa 25% no mínimo do orçamento de educação. Se o orçamento não gastar, se aquela administração não gastar com educação, ela deixa de atender o interesse da população. Tá? Então, a gente vai ver essa questão orçamentária é de extrema importância para nós, cidadãos. Tá? E no sistema financeiro, ele vai falar exatamente a questão do fluxo de pagamentos e de saída de dinheiro. Tá? Então, o sistema orçamentário tem uma finalidade e o sistema financeiro tem outra finalidade. Tá? E o sistema patrimonial, ele faz uma análise dos bens de caráter permanente. Tá? Recentemente, é de extrema importância, porque há alguns anos atrás era comum a gente ver o patrimônio das entidades públicas lá contabilizados com 1 centavo, então não tinha custo, não tinha nenhum acompanhamento de depreciação. Isso é muito recente, não sei precisar, não me lembro agora, mas é um passado muito recente onde a administração pública houve a imposição do controle de custos, assim como o uso da depreciação na contabilidade. Tá? Então, o sistema patrimonial vai ter essa função de acompanhar a execução e o controle de todos os patrimônios, bens de caráter permanente da instituição, do Estado. Tá? Então, vai abranger móveis e imóveis que a instituição tenha. Tá? O sistema de compensação é um outro sistema de extrema importância que eu comentei com vocês agora há pouco, que a administração pública ela também seria obrigada a fazer o registro de todos aqueles valores que também lhes são confiados, ainda que não pertença
ao Estado, se foi confiado a ele, ele tem que fazer o registro contábil, porque uma vez que dá transparência, então nós precisamos evidenciar dentro da contabilidade. E o sistema de compensação vai ter essa função. Ele serve para lançar numa conta específica, em um grupo de contas específico, no sistema de compensação, aqueles valores que não lhes pertencem mais, que eu tenho que dar conta. Então, em quais são as circunstâncias? Aqui, os principais itens que compõem esse sistema de compensação são os avais, acordos, calções, fianças, ajustes, contrato, garantia, ou seja, quando a administração pública ela retém esse valor que não lhes pertence, ela tem que registrar, formalizar o registro em algum lugar. E esse valor que não pertence a ela, mas está de posse da administração pública, ela tem que dar conta num dado momento. E esse valor ele vai ser registrado, vai ser lançado num sistema de compensação. É um grupo de contas que também existe dentro da estrutura de contas do Estado, da administração pública, que vai evidenciar exatamente esse montante que aquele órgão tem, ou seja, eu não posso gastar aquele valor. O Estado não pode gastar que não lhe pertence, mas ela tem que evidenciar aquele montante ali. Tá? Gente, como é que estamos aí? Tranquilo até agora? E aí, pessoal, tranquilo? Podemos passar? Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Faltam 6 minutinhos dessa sessão, aí daqui a pouquinho, quando acabar, fazer aquela mesma situação. Dá um tempinho para processar a gravação e, em seguida, a gente aciona uma nova sessão, tá? Então, vamos lá. Abrangência da contabilidade pública. Então, aquela do direito público interno, então ela vai se ater especificamente a esse órgão do direito público interno. Então, aqui, União, Estado, Distrito Federal, Município. Então, se nós tivermos algum órgão que a administração pública ela tem a participação, por exemplo, naquela é uma empresa privada, uma empresa pública, tá? A empresa pública, onde a administração pública ela tem a participação, essa administração pública, embora o órgão público, ele vai se vincular às leis normais, a Lei 6.404. Então, quando nós reportarmos a administração pública, tá? Direito público interno, Estado, União, Estado, Distrito Federal, municípios, esses sim são, e respectivas entidades autárquicas. Essas instituições vinculam-se às normas da contabilidade pública, ou seja, a Lei 4.320 e também a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? E essa Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós mencionamos agora há pouco, ela é de extrema importância porque ela tem um balizador. Ela, dentre algumas situações, ela enseja responsabilidade àquele gestor que agiu em desconforme com a legislação. Porque, voltando a dizer, o gestor público ele é gestor de um recurso que não lhe pertence, pertence à população. Então, dessa maneira, ele tem a obrigação de ser eficiente, usar com eficiência o recurso de forma que atenda ao interesse da coletividade. E quando nós falamos, eu acho que vai ter mais uma tela que a gente vai falar sobre ele ali, mais adiante, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela vai ter algumas importâncias que a gente vai ver logo a seguir, porque ela vai fixar o limite de atuação do gestor público no uso do recurso público, além de fixar também algumas penalidades. Aplica também algumas imposições àquele gestor público que trabalhar, que utilizar o recurso público em desacordo com o que lhe foi previsto. Que nós mencionamos na semana passada que, ao passo que nós, cidadãos, no privado, nós podemos fazer tudo o que a gente quiser fazer, desde que a lei não vede. Na administração pública é o contrário. Só é permitido fazer aquilo que a lei permite, determina como e quando fazer. Então, isso em estrita obediência ao princípio da legalidade. Então, dessa maneira, se o gestor público ele está amparado naquela função, que a lei assim o fez, a lei permitiu, e a lei também determina que ele faça o uso do recurso público
daquela maneira. Então, dessa forma, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela criou algumas imposições, penalidades, de forma que o indivíduo ele não possa descumprir a utilização daquele recurso de forma que não seja a melhor forma para a sociedade. Tá? E quando nós falamos da observância da legalidade, ou seja, o que a lei determina, nós podemos perguntar: o empenho da despesa obedeceu à legislação vigente relativa à licitação, autorização competente? Então, a contabilidade pública também se atém a essa questão. O que seria isso? Legislação vigente, relativa à licitação, autorização competente. Nós podemos ter alguém que faça a autorização de um gasto sem que esse camarada tenha a devida competência. Não que ele não tenha competência para gerir, ele seja incompetente. A questão da competência aqui está restrita à sua possibilidade. Ele tem o poder, lhe foi conferido o poder para exercer aquela atividade. Então, se o indivíduo ele tem aquela função dentro das atribuições dele, tem aquela para ele fazer aquele gasto, ele pode determinar uma despesa. Agora, quando muito um indivíduo ele que não tem a devida competência, ele autorizou uma despesa, o mais que pode acontecer, ou aquele indivíduo, se agiu de má fé, ele responde pelos atos dele. Agora, se ele tiver de boa fé, o que pode fazer é aquele indivíduo que tem a competência real convalidar os atos dele. Tá? Então, é importante que quem tenha competência, autoridade para autorizar uma despesa. E aqui, se trata de despesa já realizada, foi aquilo que eu comentei. Hoje a legislação, hoje não, isso está na lei, desde 1964, diz que é vedada a realização de despesa sem empenho. Tá? Então, por que razão? Quando nós veremos na semana que vem, falta só um minutinho para essa sessão. Tá? Então, quando a gente vai falar da despesa, ele diz o seguinte, que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. E se nós observarmos quais são as fases da despesa pública? As fases da despesa pública vem primeiro o empenho, execução e depois a liquidação, ou seja, o pagamento. Então, para eu ter uma despesa, eu preciso primeiro que ela tenha sido empenhada, ou seja, vamos reservar um pedacinho de recurso, não é dinheiro ainda, tá? Está falando